Boa noite, estimados telespectadores da Televisão Pública de Angola. Estamos no ar para mais uma edição da Grande Questão à quinta-feira. Hoje vamos perguntar aos nossos convidados como fazer com que o Orçamento Geral do Estado 2023 atenda verdadeiramente às necessidades dos angolanos. O orçamento vai ser discutido e aprovado, em princípio, amanhã na Generalidade, na Assembleia Nacional. Antecipamos-nos ao debate de amanhã para, com os nossos convidados, olharmos com profundidade para esta proposta do Orçamento Geral do Estado, que vai então à discussão e aprovação final global na sessão de amanhã. São nossos convidados. Arcelino Garcia é chefe do Departamento dos órgãos da Administração Central Sectoriais, Económicos e Sociais, afeta ao Ministério das Finanças. Também vai estar connosco Anselmo Major, é pesquisador do Centro de Estudos Tributários da AGT. Convidamos ainda para o programa de hoje Mbongo Manuel, chefe do Departamento de Programação Macrofiscal, pertencente ao Ministério das Finanças, e o economista Abraão Ngulo. A todos, muito boa noite. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos olhar-se para esta proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023 e sugeria aos convidados que pudéssemos fazer uma abordagem com uma linguagem clara, a fim de facilitarmos a compreensão dos telespectadores, até porque há, de facto, todo o interesse da sociedade, da população, em compreender melhor o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2023. E, num arranque, coloco a primeira questão ao Arcelino Garcia para percebermos quais são, efetivamente, os pressupostos que foram tidos em conta para a elaboração desta proposta de hoje, é que vai à discussão e aprovação final, em princípio, amanhã na Assembleia Nacional. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, caro senhor jornalista. Boa noite, caros telespectadores. Vamos aqui tratar de transmitir e fazer ver, desmistificar no fundo o que é o Orçamento Geral do Estado para a nossa população e dizer que os indicadores macroeconómicos que foram utilizados para a elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta, principalmente o preço do petróleo a 75 dólares o barril, foi também considerado a inflação, né? E também foi considerado o número, a quantidade de barris de petróleo a produzir durante o ano de 2023 e a elaboração da proposta orçamental é feita em função dos indicadores macroeconômicos com uma análise do mercado internacional, principalmente do barril de petróleo que nós nos referimos, e as receitas internas fiscais, né? Estamos a falar da receita fiscal petrolífera e não petrolíferas, mas depois o meu colega Dr. Ngombo vai se debruçar melhor sobre a questão desses indicadores, mas após a avaliação da capacidade de receitas do Estado, são definidos os limites para cada um dos órgãos do sistema orçamental, e em função desses limites, os órgãos atribuem, por sua vez, às unidades orçamentais que compõem cada um dos órgãos. Nós estamos a falar da dotação orçamental setorial, né, cada setor. Só para dar um exemplo, suponhamos o orçamento para o Ministério da Saúde, né? Suponhamos o Ministério da Saúde... Até porque esta proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 tem este pendor social, não é? Certo, tem um pendor social, tanto é assim que 24% do orçamento para 2023 é composto ou pertence ao setor social, está dirigido ao setor social. E desse 23%, são 7% para a educação, temos também 6,7% que é para o setor da saúde, e estamos a falar de uma variação
de cerca de 33% comparativamente ao ano de 2022. Quer dizer, o orçamento do Estado de 2022 previa uma dotação orçamental de cerca de 3 bilhões para o setor social, e para 2023 prevê-se ou foi fixado 4,7 bilhões de kwanzas. Então estamos a falar de uma variação de 33% para o setor social. E temos também o setor econômico, que tem um peso de 18% do volume do Orçamento Geral do Estado. Na verdade, o Orçamento Geral do Estado, ou melhor, a massa do orçamento dirigido ao setor social, tem vindo a crescer ao longo dos últimos 5 anos. Embora possamos dizer, pronto, há quem diga, né, que não se possa atingir aqueles níveis que são recomendáveis em termos de dotação orçamental para o setor da saúde e educação, conforme as práticas nas outras realidades. Mas pronto, aqui podemos dizer que o programa de governo, a planificação governativa para o setor da saúde e da educação tem sido uma prioridade. Tanto é assim que, ao longo desses anos, verifica-se um aumento considerável, né? Por isso é que em 2023 teremos um 33% contra 20 e tal por cento no ano de 2022. Então estamos aqui observa-se uma verdadeira aposta, né, podemos dizer assim, para o setor da saúde. É uma prioridade no setor da saúde e setor da educação em termos de dotação orçamental, embora ainda não atinjamos aqueles níveis que são os desejáveis, mas é clara a intenção do Executivo, nesse caso, dos programas do governativo que têm sido implementado ao longo desses anos, que prioriza o setor da saúde e da educação, o setor social, no caso. Muito bem. Doutor Mbongo Manuel, se olharmos para a contribuição do setor petrolífero e do setor não petrolífero nesta proposta do Orçamento Geral do Estado, o que é que podemos destacar? Muito obrigado. Boa noite, Paulo Duda. Boa noite aos colegas do painel e também extensivo aos telespectadores. Antes de olhar para essa questão, eu gostaria, tal como o meu colega do painel referiu, dar alguns elementos adicionais relativamente aos pressupostos macro, né? Como sabe, o Orçamento Geral do Estado estima receitas, não é? E fixa despesas. No entanto, para a estimação das receitas, é necessário ter em consideração um conjunto de pressupostos. E o meu colega do painel fez questão de adiantar alguns pressupostos. A nível desse orçamento do Estado, em termos de pressuposto, nós podemos destacar o preço do barril de petróleo, que está fixado em $75, não é? Destacamos também a inflação do fim do período. Para o orçamento prevê-se uma inflação. Tem-se uma meta de inflação de 11%. A produção petrolífera a previsão da produção petrolífera é que se situa em termos de média diária em 1.180.000 barris de petróleo. Quando nós olhamos para os pressupostos, não devemos deixar de analisar o contexto internacional, as situações, os eventos geopolíticos, as situações também da Covid, por aí fora, que são... Então temos que olhar também para o conflito que opõe a Rússia, não é? E a Ucrânia. Exatamente. São aspectos que são tomados em consideração na própria análise, no próprio processo de elaboração do orçamento, sobretudo na própria definição dos pressupostos. E nós, se olharmos para os pressupostos que foram definidos para o Orçamento Geral do Estado, por exemplo, a nível da inflação, a meta de inflação é de 11%, representa uma desaceleração da inflação. O ano passado, a inflação do fim do período era em torno de 27%, e a questão que pode se colocar é
porque é uma inflação desacelerada quando o contexto econômico internacional adverso. Exatamente. Mas o que nós constatamos na prática é que, felizmente para Angola e também por conta das medidas de políticas que têm sido implementadas, não é? Nós estamos a ter um efeito diferente. A inflação mundial em 2021 esteve em torno de 4,7%. Segundo o FMI, em 2022, estima-se que a inflação se situa em torno de 8,5% e para 2025, fruto também das medidas de política monetária que diversos bancos centrais têm estado a adotar, que a inflação desacelere e esteja em torno de 6,5%. Mas se nós olharmos de 2021 para 2022, há uma aceleração da inflação a nível mundial. Mas para a nossa realidade interna, a inflação seguiu uma trajetória de desaceleração. Nós começamos o ano, janeiro de 2022, não é? Tivemos uma inflação de 27%. Em novembro, a inflação esteve em torno de 15%. Tínhamos, acredito, até maio, uma inflação mensal de 2%. De lá para cá, temos uma inflação abaixo de 1%. Ou seja, fruto quer da política monetária que tem sido conduzida pelo BNA, como também das medidas de política econômica que visam naturalmente minimizar ou mitigar os efeitos adversos dos choques eternos sobre a economia nacional, concretamente para a inflação. Aqui estamos a nos referir a preços de bens de amplo consumo. Não é? Nós temos uma inflação basicamente que tem uma trajetória diferente. E só para aflorar um pouquinho sobre essa matéria, para o Orçamento Geral do Estado de 2022, previa-se uma inflação de 18%. A meta de inflação, no final do período, 18%. Mas, fruto desses elementos todos que acabei de frisar, não é? Hoje, acredita-se que a inflação em Angola, no final do período, de dezembro, nesse caso, vinha a situar-se em torno de 14,4%. Dissemos também que, em termos de pressupostos, importa aqui referir o crescimento da economia. Prevê-se para o ano 2023 que a economia cresça em torno de 3,3% e esse crescimento seja naturalmente influenciado pelo setor tanto petrolífero como não petrolífero. Por isso é que perguntei, quando olhamos para esta proposta do Orçamento Geral do Estado, do ponto de vista de contribuição, o setor petrolífero e o setor não petrolífero, Exatamente. Como é que podemos distinguir isto? Não, o setor petrolífero tem uma contribuição, em termos de crescimento real, e que aqui nos interessa, uma contribuição de 2,98%. E o setor não petrolífero deverá ter uma contribuição de 3,4%. 2022, estima-se que o setor petrolífero venha a crescer, o que marca, e esse é um facto muito importante, o que marca o fim da contração deste setor que se observava desde 2016. E por conta disso também que tivemos as recessões, não é, nesses anos todos, 2016 até 2020, e 2020, fruto das medidas de política que foram sendo adotadas, houve inversão na trajetória de crescimento e tivemos um crescimento em 2021, de 0,7%, sendo que esse crescimento de 0,7% foi influenciado pelo setor não petrolífero, que naquele ano cresceu 6,4%, o que foi suficiente para contrapor a contração do setor petrolífero de cerca de 11%. 2022, a estimativa é que o setor petrolífero cresça e 2023 também que haja crescimento do setor petrolífero. Ou seja, em termos de crescimento da economia, diferente aqui também a semelhança da inflação, diferente que tem se observado a nível mundial, porque em 2021,
a economia mundial cresceu em torno de 6%. Em 2022, estima-se que a economia mundial cresça em torno de 3,2% e em 2027, não é? Em 2023, desculpa, que cresce em torno de 2,7%. Ou seja, a economia mundial está em desaceleração, mas o cenário inverso observa-se na economia nacional. E isso leva a questionamentos da parte da sociedade em perceber se estamos diante de um cenário de desaceleração da economia mundial, como é que, quando olhamos para a nossa realidade, percebemos que é o inverso, né? Vamos ter a nossa economia a crescer, apesar do que temos estado a observar, em função do conflito, por exemplo, que opõe a Rússia e a Ucrânia. Portanto, há essa desaceleração da economia mundial, mas a nossa realidade é completamente diferente. Como é que se explica isso? Há vários fatores que podem estar na base disso. Primeiro, aqui importa aqui destacar que desde 2018 tem-se implementado um conjunto de reformas e essas reformas visam naturalmente aumentar a resiliência da nossa economia, não é? Face aos choques externos e também promover o crescimento econômico liderado sobretudo pelo setor privado. E fruto disso, tal como eu referi anteriormente, nós tivemos crescimento, mesmo num cenário em que tivemos crescimento em 2021, mesmo numa situação em que o setor petrolífero esteve em contração. Existem medidas que foram adotadas e têm sido adotadas, quer para garantir a estabilidade macro e também para fortalecer o próprio crescimento. Portanto, os efeitos dessas medidas têm-se fazer sentir na economia. E mais, isso não é um caso isolado para Angola. Há outras realidades também que têm experimentado a aceleração econômica. Não se trata de um milagre, mas trata-se de consequência de uma planificação em termos de política econômica. Muito bem. Ora, seguimos na conversa com o Dr. Anselmo Major, que está aqui a representar-se à AGT, para percebermos, nesta proposta de Orçamento Geral para 2023, do ponto de vista de medidas tributárias, o que é que podemos destacar? Boa noite, Paulo Dudas. Boa noite, caros colegas e aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Bom, em termos de medidas de natureza tributárias introduzidas na atual proposta de lei do OGE, em bom rigor, não altera o teor, não é, da anterior lei do OGE. E no essencial manteve-se as medidas de redução dos valores pagos em sede do imposto sobre os veículos motorizados, foram todas reduzidas a 50%. Em sede do imposto sobre sucessões e doações, também houve aqui uma redução e mantém-se na atual proposta. Destaca-se também, e isto fruto já da inovação que o legislador fiscal introduz na atual proposta de lei, destaca-se aqui a questão da redução da taxa do IRT em sede do Grupo C. Sabemos que o IRT é um imposto que incide sobre os rendimentos, quer das pessoas singulares, não é, que prestam serviços por conta própria, quer das pessoas que prestam serviço por conta de outrem. E, entretanto, do ponto de vista de configuração, de estratificação, existem 3 grandes grupos, não é, em sede do IRT, que é o grupo A, não é, onde encontramos os trabalhadores por conta de outrem, o grupo B, que tributa aos rendimentos oferidos pelos profissionais liberais, não é, constantes da lista anexa, e vamos aqui destacar, por exemplo, o caso dos advogados, contabilistas, preparadores físicos, colunistas e assim por diante. Mas, entretanto, é em sede do Grupo C que o legislador fiscal traz-nos, então, esta novidade em reduzir a taxa de 25% para 6,5%. Portanto, o grupo C é constituído por profissionais, trabalhadores que prestam serviço, não é, por conta própria,
Entretanto, e com o volume de faturação reduzido, daí que, por forma a cautelar a que esses contribuintes, em caso de rendimentos próprios que não sejam os resultantes de uma prestação de serviço, porque nesses casos já lhes é retido na fonte uma taxa de 6,5%, portanto, aqui eles poderão, então, contribuir, ou seja, pagar uma taxa sobre o seu volume de faturação, uma taxa de 6,5%, contrariamente à anterior taxa de 25%, que equiparava-se à taxa aplicável aos contribuintes do imposto industrial. O que é que o orçamento nos traz, ou a proposta de orçamento nos traz em relação, por exemplo, à redução do IVA para os industriais, para a hotelaria, para a restauração, para os produtos de consumo? Exato. É igualmente uma medida que já consta, não é, da lei do OGE do exercício findo. Entretanto, aqui a única novidade é o facto de esses contribuintes, permitir que esses contribuintes contribuam não com a taxa de 14%, que é a taxa genérica do IVA, mas, no entanto, a estes contribuintes é aplicada a taxa de 7%, desde que cumpram com determinados requisitos. E o legislador aqui introduz a questão do cumprimento da inscrição dos seus imóveis, dos imóveis onde exercem atividade comercial, não é? O cadastro e o cumprimento das obrigações fiscais em sede dos veículos motorizados que concorrem para a atividade econômica dos mesmos, bem como a obrigatoriedade de emissão de faturas. Portanto, são requisitos que o legislador traz nesta nova proposta de lei que visam, não é, persuadir os contribuintes a cumprir com as outras obrigações fiscais a que estão adstritos, para além do IVA. Muito bem. Abraão Angulo, quando olhamos para esta proposta do Orçamento Geral do Estado, com este pendor que já foi aqui defendido pelo setor social, se tivermos que fazer uma análise global desta proposta que vai ser discutida amanhã na Assembleia Nacional, podemos considerar que estamos diante de um orçamento que responde àquilo que são efetivamente os anseios angolanos? Ok, boa noite, Paulo Duda, e boa noite aos colegas de painel e boa noite aos telespectadores. Eu começo a minha abordagem com uma frase de Mark Bloch. Ele diz assim que a incompreensão do presente parte da ignorância do passado. Essa questão do orçamento é um assunto muito discutido, né? Sendo que muitos são apologistas de que aquilo que se perfigura de um orçamento não é aquilo que se faz de facto, na prática. Aquilo que as pessoas deviam sentir não é aquilo que as pessoas sentem. Então, fruto a essa necessidade... Então, quando olhamos para a economia real... Exatamente, não se faz sentir estes números. Então, fruto a isto, hoje trago uma abordagem que é para então entendermos onde é que normalmente, onde é que tem havido a falha para que os orçamentos não atinjam de facto a quem de direito. Eu começaria essa abordagem por analisar o que é um orçamento, né? E os colegas de painel falaram muito bem. Um orçamento é uma previsão. Previsão de quê? Previsão de receitas, despesas, o entrelaçamento entre elas com a finalidade de atingir o objetivo, ou seja, de satisfazer as necessidades das pessoas, dos cidadãos num determinado território. E ele tem um período de durabilidade que normalmente tem sido 1 ano. Mas eu vou destacar de alguns pontos que fazem com que o OGE falhe. Temos a questão, por exemplo, da inclusão. A questão que se levanta é, como é que se projeta o OGE? De cima para baixo ou de baixo para cima? Quando falamos de cima para baixo, são os tecnocratas nos gabinetes a deduzirem custos ou a deduzirem necessidade das pessoas, ou de baixo para cima, quando se vai buscar a realidade e sobre aquela realidade vamos estimar receitas e as despesas para que
a afetação seja direta. Devemos analisar qual é a lógica do nosso orçamento. E digo de uma forma que a lógica do nosso orçamento, dado aquilo que tem sido os estudos feitos e acompanhar a evolução temporal, define-se que tem sido de cima para baixo. Por quê? Porque a afetação não é aquela que se espera. Hoje deve ser concebido de baixo para cima. Por quê? Porque nós precisamos levantar a necessidade das pessoas. Precisamos, de facto, criar um orçamento que vá de encontro com aquilo que as pessoas esperam. Vamos só analisar uma coisa muito simples. Mais de 80% da produção agrícola é feita por pequenos camponeses, por família. Isso gera alimentação para o país. Agora a questão é, será que esses camponeses são levados em conta quando estamos a elaborar o OGE? Será que ouvimos estas pessoas? Porque quando o assunto é OGE, nós não podemos centralizar. Quando o assunto é OGE, não vamos levar em conta partidos políticos, não vamos levar em conta somente a sociedade civil organizada, não vamos levar em conta aquele grupo pequeno, estamos a falar também dos deputados que defendem o povo. Não vamos levar em conta isso porque é um assunto global. É um assunto global, desde a mamãe que está no campo até a pessoa que está aqui nas cidades. Tem-se levado em conta a opinião dessas pessoas? Não. E essa formação deve ir de acordo com esta realidade, porque quando o nível de participação é reduzido, quando o nível de participação das pessoas é reduzido no processo de construção do OGE, é que faz com que muitas vezes ele falhe. Por que nós temos muitos orçamentos retificativos ou retificados? Isso é uma coisa que nós devíamos pensar. Existem sim outros fatores que fazem retificar um orçamento, mas será que não está na base a falta de comunicação ou a falta de mais informação? Porque muitas vezes a alteração é por quê? Porque depois se percebe que mais adiante na execução do orçamento, não, devia se alocar para aqui o que se colocou aqui, porque não está a dar certo. Então, muda-se o jogo. Será que não era mais fácil levarmos em consideração aquelas pessoas que não entram quando estamos a elaborar o OGE? Hoje em dia já se fala de orçamento participativo. Há países como o Brasil e muitos outros países da Europa têm um orçamento participativo. O que é um orçamento participativo? É quando as pessoas todas estão imbuídas com o mesmo espírito de projetar o OGE. O OGE já não se faz de uma forma isolada, não se escolhe grupos para se conceber o OGE. Não, eles criam plataformas específicas, todo cidadão participa na elaboração do OGE e nós podemos fazer isso. Nós podemos criar metodologias para que as pessoas falem. Por exemplo, hoje em dia existem muitas plataformas. Nós podemos criar uma plataforma que o cidadão consegue expor os seus anseios. E aquilo é aberto, e nós todos estamos a ver qual é a projeção, estamos a perceber qual é a necessidade. O Estado tem sim os meios próprios de analisar como é que vai alocar. Mas, no entanto, deve ir de acordo a uma lógica que é aceite por todos. Muito bem. Tocou na questão do orçamento retificativo. Eu pergunto ao Anselmo, ao Arcelino Garcia, se, quando olhamos para essa proposta de orçamento geral do Estado para o ano de 2023, há esse risco de termos uma possível revisão do orçamento? Sim. Eu coloco essa questão porque estou a olhar para aquilo que é o impacto da economia global quando olhamos para as situações que já aqui afloramos, não é? Por exemplo, as questões energéticas que estamos a viver, por exemplo, na Europa, em função inclusive deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, eu queria perceber se há esse risco de termos uma revisão orçamental durante este exercício económico de 2023. Bem, a revisão do Orçamento Geral do Estado acontece quando os pressupostos que foram definidos para a elaboração do Orçamento Geral do Estado tenha algum desfazamento. Então,
havendo desfazamentos nos indicadores dos pressupostos para a elaboração do orçamento, é possível a alteração ou a revisão do Orçamento Geral do Estado. Mas, neste momento, não temos uma indicação de que haja necessidade já de prever a revisão orçamental enquanto estamos a elaborar a proposta orçamental não é de 2000. De momento, não temos essa indicação de haver possibilidade de revisão, mas ainda assim há questões que devem ser verificadas na altura em que o Orçamento Geral do Estado entrar em execução, né? Há o plano, o programa macroeconômico executivo que é verificado durante um determinado período ou durante a execução, para ir acompanhando os indicadores macrofiscais que nortearam a elaboração do Orçamento Geral do Estado. Mas, ainda assim, o meu colega Wombe, pode dar também mais Só para complementar, o meu colega do painel, Arcelino, frisou muito bem. A revisão do orçamento depende da alteração, e não somente a alteração, mas a alteração drástica dos pressupostos que se viram de base para a elaboração do orçamento. Hoje diz muito sobre o atual contexto econômico internacional. Há várias opiniões. Eu vou dar alguns exemplos, darei alguns exemplos. Vamos lá. Em termos do preço do petróleo, para o Orçamento Geral do Estado, a proposta do Orçamento Geral do Estado, que vai ser apreciada amanhã a nível da Assembleia Nacional, tal como eu frisei no início, foi definido um preço do petróleo de $75 por barril. Ao longo do processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado, naturalmente, as equipas que estiveram envolvidas nesse processo, não é? Fizeram análise tendo como base vários especialistas do setor. E eu citarei apenas alguns exemplos. Em outubro, a previsão do preço do petróleo para 2023, segundo o FMI, era $85 por barril. Ainda em outubro, a previsão para o preço do petróleo para 2023, segundo o Banco Mundial, era em torno de 95, 92 dólares por barril por petróleo. Ainda em outubro, de acordo com a Barclays Bank, a previsão para o preço do petróleo estava em torno de 92. Isso em outubro. Em novembro do ano passado, previsão para 2023 do barril de petróleo para a Bloomberg era em torno de 92 dólares. Para a Energy Information Administration, que é uma agência dos Estados Unidos, estava em torno de 95. Essa mesma Energy Information Administration dos Estados Unidos, em dezembro, muito recentemente, dezembro terminou há pouquinho, né, a previsão atualizada para 2023 era de 92 dólares por barril, para 2023. Portanto, ainda assim o Executivo decidiu fixar-se num orçamento, na proposta de orçamento, o valor de 75 dólares o barril de petróleo. Sim, por que eu trago esses exemplos todos? Eu trago esses exemplos, há um outro exemplo que eu também posso aqui adiantar, que é o estudo que foi feito, um inquérito que foi feito, na verdade, a 30 economistas e analistas, não é? E esses analistas chegaram à conclusão que o preço para 2023 estaria em torno de 89 dólares por barril. Eu trago esses exemplos todos para analisar a componente de riscos. E vários argumentos apresentam relativamente ao contexto econômico internacional. Há um grupo que defende que haverá, naturalmente, recessão econômica global. O FMI diz que 2/3 da economia mundial poderá entrar em recessão, não afirma categoricamente que vai entrar em recessão. Aliás, essa afirmação já tinha sido adiantada mesmo quando da sua previsão atualizada, segundo o World Economic Outlook, que seria provavelmente ou 2022 ou agora 2023, não é? Então, pronto, não está assim nada, não há assim uma certeza. Há alguns elementos, naturalmente, que olhando para a dinâmica de algumas economias, há alguns elementos que apontam para abrandamento da economia mundial. Mas há um outro grupo que acredita que poderá haver
algum abrandamento no primeiro semestre do ano, mas no segundo semestre a economia a demanda poderá aumentar e, consequentemente, poderá relançar a economia. E apresenta os elementos, os argumentos. Um dos argumentos que apresentam, por exemplo, é a questão da flexibilização a nível da China através da restrição. Não é? A China agora tem seguido a tolerância zero ao Covid, mas acredita-se, e no final do ano, acredito, as autoridades chinesas haviam aventado a possibilidade de flexibilizar já essas medidas de restrição ou tolerância zero ao Covid. Acreditam que no segundo semestre a China poderá flexibilizar. Acreditam também que, por exemplo, as sanções impostas à Rússia poderão ser minimizadas no segundo semestre de 2023 e poderá naturalmente ter impacto a nível da cadeia de abastecimento, a nível também da própria demanda da energia. E um outro fator que apontam é a flexibilização da política monetária. A política monetária, ao longo de 2022, foi completamente restritiva a nível global, mais de 100 e tal bancos comerciais a nível mundial apertaram a política monetária, mas acredita-se que no segundo semestre o cenário possa ser diferente, porque a inflação também poderá estar mais ou menos controlada. Portanto, há várias correntes e não há aqui um risco iminente que possa afetar a nossa economia de tal forma que nos demanda a revisão do Orçamento Geral do Estado. E eu acho que existem incertezas, sim, não podemos descartar as incertezas, mas a esse ponto acho que estaríamos a ser demasiadamente pessimistas. Uhum. Vamos regressar-se ao Arcelino para perceber-se o seguinte. Esta proposta que vai a debate amanhã na Assembleia Nacional é apresentada numa altura em que ainda não se conhece o PDN. Como é que se compreende isto? Bem, na verdade, o Orçamento Geral do Estado para 2023 foi elaborado na base tendo a linha orientadora, o PDN em vigor. Está sendo elaborado o PDN para o próximo quinquênio, mas foi elaborado na linha do orçamento, do Plano de Desenvolvimento Nacional que está a vigorar. Mas está sendo elaborado a proposta ou melhor, o Plano de Desenvolvimento Nacional para o quinquênio. Mas a orientação, os objetivos, aliás, porque estamos a falar de projetos de continuidade, na sua maioria, atenção, estamos a falar de orçamentos de continuidade. Aliás, e também só para, se calhar, esclarecer um pouco o que o Dr. Abrão acaba de referir relativamente à participação cidadã na elaboração do Orçamento Geral do Estado, só para dizer que a elaboração do Orçamento Geral do Estado prevê a participação cidadã. Através dos parceiros sociais organizados, integram na elaboração do orçamento. Tanto é assim que existe o orçamento do município. O orçamento do município é aquele orçamento em que os cidadãos, de forma organizada, os parceiros sociais, apresentam suas propostas. Apresentam propostas às administrações municipais. Tanto é assim que temos aí algumas obras, temos parques de diversão, alguns projetos que foram inseridos no Orçamento Geral do Estado passados e que foram implementados com o orçamento dos municípios. E foi mesmo com propostas dos parceiros sociais, né? Okay. Mas só para complementar aqui a questão. Vamos só ouvir o Abrão. Eu acho que o Abrão quer dar uma chega em relação à questão da proposta do orçamento que é apresentada sem o PDN. Exatamente. Eu falaria aqui eu questionaria a sustentabilidade do Orçamento Geral do Estado. Eu tive a fazer uma regressão, uma análise temporal daquilo que foram as dotações distribuídas nos setores, para acompanhar uma evolução. Será que o nosso hoje é um documento de gestão ou uma lista?
Porque o que é que eu percebi? Eu percebi que não tem nenhuma linha, nenhum parâmetro dentro das dotações setoriais que me fazem pensar que o OGE segue uma estratégia de longo prazo. Por exemplo, temos o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. Vou dar um exemplo muito simples. O eixo 1 integra 8 políticas: população, educação e ensino, ensino superior, desenvolvimento dos recursos humanos, saúde, assistência e proteção social, etc. Mas quando olhamos para a projeção, quando olhamos para uma série temporal, e esses dados eu retirei do MINFIN, estão lá todas essas informações, não percebo o OGE a cumprir esta linha temporal. É um risco grande. Estamos agora no processo de aprovação deste OGE e a pergunta foi muito bem dirigida. Este OGE está a ser guiado por qual plano? Se este plano foi 2018 e 2022, devíamos ter um plano que rezasse 2023 até 2027, para que o OGE se norteasse dentro daquilo. Porque se analisarmos o Plano Nacional de Desenvolvimento deste tenho muita dificuldade em pronunciar isso, quinquênio, nós podemos analisar dentro daquilo que foi a execução, que há muita coisa em falta. De veras devemos ser sinceros e assumir isso. É preciso que haja muita melhoria mesmo em relação à projeção do nosso OGE. O nosso OGE não está a seguir as estratégias de longo prazo. Bem, o que eu diria é o seguinte: existe no âmbito da elaboração no Sistema Nacional de Planificação, o que acontece é o seguinte: existe uma estratégia de longo prazo. E essa estratégia de longo prazo tem para si alguns instrumentos de médio prazo, nesse caso o PDN. Depois, para o PDN, temos o orçamento, né? Naturalmente existe o PDN, Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio Prazo, mas também tem Planos Nacional de Desenvolvimento anuais, não é? Mas o orçamento vem para cumprir, não é, aquilo que está estabelecido no PDN. E nós podemos olhar e podemos observar isso da seguinte forma: quando nós olhamos para o orçamento, existem várias tipologias de classificação da despesa. E uma das óticas de classificação da despesa é a classificação da despesa por programa. E esses programas vêm de onde? Esse programa, naturalmente, vem do programa de governação do Poder Executivo. E aqui pode ser a nível do PDN, como o meu colega do painel aqui referiu e muito bem, tratando-se de uma continuidade, não é? Mas, no fundo, não é? temos o orçamento para materializar os programas que constam do PDN. Todos os programas vão ser materializados. A ideia é que todos os programas sejam materializados. Existem riscos, não é, que não podemos colocar de parte, que possam fazer com que, caso esses riscos se concretizem, com que um ou outro programa seja afetado. E nós não podemos nos esquecer que, primeiro, nós estamos a ver de um ciclo recessivo bastante longo. Isso aqui não podemos descartar. Estamos a ver um ciclo recessivo bastante longo. Depois, ainda tivemos uma situação não prevista, que é a Covid, né, que agudizou também a recessão. Foi a pior das recessões que nós tivemos e o mundo não ficou de fora. Portanto, vários fatores que ocorreram, ou vários eventos que ocorreram, que naturalmente tiveram implicação negativa para a implementação de alguns dos programas. E por conta disso, o PDN foi revisto, teve que ser revisto, e algumas metas também tiveram que ser revistos, e alguns programas tiveram que ser priorizados. Por conta disso, naturalmente, é que poderá ter observado se eu posso assim dizer, algum afastamento, tendo em conta aquilo que foi programado inicialmente e que foi implementado.
esses fatores exógenos não podem ser colocados de parte. Isso não aconteceu só para Angola, não, a nível de Angola, aconteceu em várias partes do mundo. Existem países que tiveram sua planificação, seu programa, aconteceram eventos exógenos e não previstos, como a Covid, não é? Que alteraram naturalmente o rumo da implementação dos programas que foram desenhados. E isso não pode ser colocado de parte. Quer dizer, quando nós estivermos a fazer uma análise, temos que incluir todos os aspectos para que a análise seja naturalmente robusta, não é? Permita-me só introduzir. Não podemos esquecer. Então vamos ouvir o Marcelo. Permita-me só introduzir um elemento. Só um momento. Sim. Tal como o colega se referiu, os instrumentos de planificação, um deles é a programação de longo prazo. Quer dizer que o PDN, apesar de ser de médio prazo, deve estar enquadrado naquela programação de longo prazo. Então, não há nada que impede que seja elaborado o orçamento, uma vez que existe um programa de longo prazo. Até mesmo o PDN que vier a ser aprovado estará enquadrado no programa de longo prazo que vai até 2050. Bom, só a título de acréscimo, importa também aqui referir que, do ponto de vista de elaboração do OGE, há regras, não é? Há regras e princípios consagradas na Lei Quadro do OGE, e, portanto, permitem que, ou seja, prevêem que as despesas devem ser prioritárias no processo de elaboração de um orçamento. Deve-se primar e inscrever primeiramente as receitas e, portanto, não há aqui uma inversão. Deve-se começar da base para o topo e não do topo para a base. E só depois é que vêm as receitas. Isso por quê? Porque os Estados, diferentemente das famílias, têm fontes de receitas indeterminadas. E, portanto, no processo de satisfação das necessidades coletivas, que é o principal propósito de qualquer Estado, prima sempre pela criação de receitas, não é? Independentemente daquelas que são, que antecedem qualquer receita adicional. Uma vez que o orçamento, do ponto de vista de fontes de receita, comportam, por assim dizer, 3 fontes. As receitas patrimoniais, não é? Aquelas que provêm dos recursos do Estado, não é? As receitas tributárias, não é? Que resultam da cobrança de impostos, taxas e outras contribuições especiais, e as receitas creditícias. Portanto, vemos que há um leque de fontes de receitas que permitem que o Estado priorize as despesas para posteriormente, então, satisfazer as necessidades. Quando olhamos para a receita tributária nesta proposta do Orçamento Geral do Estado, elas estão estimadas do ponto de vista percentual? Exatamente. É um dado curioso e de certeza que, fruto das últimas alterações legislativas introduzidas em 2020, não é? 2019, com a introdução do IVA, não é? E pronto, tivemos um boom a nível das receitas tributárias. Hoje por hoje o IVA é a principal fonte de arrecadação, e depois do IVA segue-se o imposto industrial, mas tal como referia, na anterior lei do OGE, as receitas tributárias já contribuíam com 30%, se a memória não me atraiçoa, com 36%. E na atual proposta, eu não trago aqui dados, mas ao que vinha-se muito na diagonal, vai bem perto dos 70%. Isso é um dado curioso, 60 e alguma coisa. De receita tributária? Tributárias, provenientes dos impostos, taxas, contribuições especiais, portanto, só de receitas tributárias. Portanto, Paulo, aqui só para precisar, não é? Para precisar, a nível do Orçamento Geral do Estado, nessa proposta do Orçamento Geral do Estado, a receita tributária está estimada em 4 bilhões, 4,8 bilhões.
que representa 7,9% do produto interno bruto, a receita tributária, só para precisar esse dado. Muito bem. Sim? Ok, eu dizia, quando referiu, olha, passou-me o nome do doutor. Bongo Manuel, doutor Bongo Manuel. Não. Eu tenho, sim, doutor Bongo Manuel. Depois. Doutor Bongo Manuel, quando frisou sobre a Covid-19, é assim, os nossos problemas começaram muito antes da Covid-19. A Covid-19 foi, a economia angolana já estava como um doente moribundo que está dentro de uma ambulância, está aí para o hospital e depois vem um outro carro, bate na ambulância. Então, não podemos, eu acredito que não podemos nos centrar muito ali. Nós temos outros problemas que devem ser relevantes. Por exemplo, eu trago aqui para analisarmos a transparência do próprio Orçamento Geral do Estado. Da execução orçamental. Exatamente. Até que ponto a execução do Orçamento Geral do Estado é transparente? E eu tenho aqui alguns dados preliminares para analisar essa questão da transparência. Por que é que eu foco nisso? Vamos só analisar uma coisa. O orçamento de 2022, né? O orçamento que está a terminar agora. As receitas ficaram muito acima daquilo que foi previsto devido à externalidade positiva do aumento do preço do petróleo, certo? Isso criou receitas avultadas. As receitas petrolíferas ficaram com mais de 2 bilhões de kwanzas daquilo que foi previsto. Estamos a falar de um incremento de mais de 60%. Do valor daquilo que tivera sido previsto. Agora, vamos só analisar. As despesas ficaram acima do que estava previsto. Havia-se previsto uma despesa de 11,6 bilhões de kwanzas e terminou o ano com cerca de 11,9 bilhões de kwanzas. As receitas, de facto, oscilaram, houve um acréscimo das receitas diferente daquilo que foi projetado. Mas o que é que se analisa quanto a isso? Quando o orçamento é aprovado pela Assembleia Nacional, coloca-se um limite, porque senão aquilo ficaria aberto. Coloca-se um limite. Mas o orçamento de 2022 previa despesas com investimentos na ordem dos 2 bilhões. Só que o que espanta é que foi executado 3,2 bilhões. Onde é que houve a comunicação deste incremento que foi usado para se investir? A sociedade teve conhecimento? Eu posso responder? Não, deixa. Sim, vai já responder daqui a pouco. É uma coisa que, a meu ver, não estou a dizer que é algo que o presidente não devesse fazer, porque tem a liberdade, segundo a lei, mas pelo menos devia se dar a conhecer. Esse é um valor avultado, devia pelo menos se fazer alguma revisão daquilo que foi o orçamento e as pessoas terem noção do que se alterou. Porque o presidente tem sim a prerrogativa de orientar outros projetos que não estão contidos no orçamento. Mas pronto, gastou-se 1,2 bilhões de dólares. Onde é que foi? Quais foram os projetos priorizados? Nós não vimos. Então, de veras, essa é uma questão muito importante, a questão da transparência, porque nós às vezes pensamos que as pessoas não estão atentas, mas a sociedade toda está. Então, precisamos ter muito cuidado em relação a esse quesito. Doutor, está à vontade para expor a... Esclarecer. Essa questão, realmente, ela é muito questionada quando olhamos para a transparência da execução orçamental. Essas dúvidas que são levantadas, têm razão de ser? Por isso é que estamos aqui, né, para esclarecer. O que é que acontece? A questão da transparência está cautelada. O orçamento é executado, não é? E ao longo do ano, o Ministério das Finanças publica no seu site que é o relatório de balanço de execução trimestral do orçamento. Esses relatórios são publicados trimestralmente, acho que 45 dias depois do fim do trimestre, esses documentos devem estar no site do Ministério, né, para permitir que as pessoas tenham acesso à informação. A par disso, temos a Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado deve, naturalmente, porque o relatório de balanço é trimestral, mas a Conta Geral do Estado é anual, por um lado. Por outro lado, quanto à questão do incremento da despesa em si, como referiu, o orçamento da receita aprova... e da despesa.
mais da despesa, porque receita, imagine, temos o preço do petróleo, ele referiu muito bem, o aumento do preço do petróleo leva naturalmente ao aumento da receita. O que não pode acontecer não é aumento da receita de endividamento acima daquilo que está previsto no orçamento. Já a receita fiscal pode aumentar, desde que, naturalmente, não seja por introdução de novo imposto, porque a lei veta isso, não é? Mas por fatores exógenos, como o preço do petróleo, aumento do preço do petróleo, ou bom desempenho da economia, que permite maior arrecadação, isso pode ocorrer. Relativamente à despesa, há despesas, assim como o preço do petróleo, há despesas que são influenciadas por fatores exógenos. Por exemplo, a despesa relacionada ao subsídio aos combustíveis. Quando o preço do petróleo estiver acima daquilo que está previsto no orçamento, naturalmente essa despesa também aumenta. Essa despesa com subsídio aos combustíveis, ao preço dos combustíveis, aumenta. E o que se deve garantir é que, primeiro, o nível do orçamento aprovado, o nível de despesa aprovada a nível do orçamento, é que não esteja, ou seja, que não tenhamos uma execução acima do nível daquilo que foi aprovado. Por exemplo, o orçamento do ano, o orçamento em vigor, né, 2022, que ainda está em vigor, está orçado em 18 bilhões. Okay? Mas se nós olharmos para fizermos uma análise desse mesmo orçamento, vamos ver que a execução preliminar ou a execução estimativa de fecho não está acima dos 18 bilhões. Dificilmente vai estar acima de 18 bilhões, porque tem que ter presente essa premissa, né, que não deve estar acima daquilo que foi aprovado por lei. Portanto, agora, esse fator que ela acabou de mencionar pode ocorrer, não é? Desde que não se passe o limite daquilo que foi aprovado. Porque, conforme eu disse inicialmente, há elementos como os subsídios ao preço de combustíveis que dependem de fatores exógenos, como o preço do petróleo. Você define um subsídio tendo em conta o preço de referência do petróleo que você tem no orçamento. Mas o preço do petróleo pode estar acima e, naturalmente, ter um subsídio a preço de combustíveis acima daquilo que está previsto no orçamento. Isso não depende discricionariamente de quem prepara o orçamento, mas tem de fazer refletir. E mais, isso aqui é um indicador de transparência, porque não seria indicador de transparência se não tivesse essa informação no orçamento. E é um indicador de transparência. Aliás, hoje o IGAP, por exemplo, faz a publicação das estimativas dos subsídios ao combustível, que também é um indicador de transparência. Portanto, há vários elementos que claramente demonstram que há transparência no que diz respeito à informação do orçamento. Agora, provavelmente as pessoas não tenham conhecimento, consultem e quem de direito poderá indicar os caminhos para que tenha acesso a essa informação. Arcelino, queria acrescentar? Sim, eu só queria acrescentar aqui o que o doutor Abrão acaba de referir, não sei se eu entendi bem. O valor executado superior ao aprovado é numa determinada rubrica ou no orçamento total, orçamento aprovado? Contexto global. Estamos a falar da receita petrolífera, por causa que aumentou devido à externalidade positiva do preço do petróleo. Okay. Mas também fez referência de despesa superior, da despesa de capital. Não, eu disse que a realização da despesa naquele contexto foi superior àquilo que foi previsto. Aqui o ponto de ordem aqui é transparência, porque nós não podemos pensar que, se considerarmos o Estado como uma empresa, todos nós somos sócios, todos os cidadãos. Então, nós queremos fazer chegar a informação a todos. Eu posso consultar o dossiê no MinFin, tenho essa capacidade porque percebo. Mas agora, estamos a falar de alguém que está no campo, mas também é sócio e precisa de ter essa informação. Por que que nós não criamos formas, não começamos do mais simples ao mais complexo, para que possamos chegar e afetar
estas informações todas, né, que estamos aqui a oferir, que fazem parte da transparência, desde a pessoa que está no campo até a pessoa que está na cidade. É importante que se faça isso. Pois, eu faço essa pergunta por quê? Porque o orçamento aprovado nunca será superior, ou melhor, o executado nunca será superior ao aprovado. Para que isso aconteça, não percebeu. Para que isso aconteça, tem que haver uma alteração na proposta orçamental, que no caso tinha que passar para a Assembleia. Né? Então, nunca teremos despesas superiores a que foram isso no cômputo global. Realizadas. Mas eu percebo a questão do Dr. Abrão, e concordo. Concordo na medida em que o orçamento deve ser, sim, participativo. O cidadão comum deve se rever na elaboração e nas propostas do hoje, aquilo que são as propostas em termos de arrecadação de receita e execução de despesas. Mas, no entanto, doutor Abrão não acha que os representantes do povo, do cidadão comum, que, melhor dominam questões as questões do hoje, questões técnicas, sobretudo, porque um cidadão que esteja, não é, lá no campo, dificilmente consegue lidar com essas questões técnicas. Por isso é que temos deputados. Eu acredito que os representantes do povo, e daí que há um órgão, o órgão legislativo é que valida, é que, digamos, que aprova o OGE, não é? Exatamente para incluir o cidadão comum. Eu penso que é essa a questão, a questão da inclusão. Eu acho que, pronto, primeiro eu devo enaltecer o espírito, né, aqui do meu colega do painel, em poder fazer essa verificação a nível do orçamento. Isso é muito bom. Quer dizer que os números que nós temos aí no orçamento estão efetivamente a ser consultados. E isso é muito bom, temos que enaltecer isso. Mas aqui, o que eu volto aqui a reiterar é às vezes questão de timing, né? É a questão de timing, porque nós temos documentos apropriados para fazer reporte da execução do orçamento, não é? E naturalmente no documento essa informação estará presente. Se houver algum... falo das rubricas, porque desvio, tal como disse inicialmente e reforçou aqui o meu colega, desvio acima daquilo que foi aprovado, isso não deve acontecer, porque teria que ser levado a nível da Assembleia Nacional para que possa ser aprovado, né? Mas isso não é o caso. Agora, a questão do reporte ocorre e tem os seus timings. E mais, se reparar, nós no orçamento para a execução de 2022, não é? Aquela não é a execução final. A execução final naturalmente vai aparecer a nível da Conta Geral do Estado. A execução final são estimativas de fecho, poderá haver alteração, esses números poderão alterar, porque ainda não fechamos o exercício econômico de 2022. Muito bem. Portanto, poderá haver alguma alteração. Muito bem, vamos avançar. Eu questiono ao Dr. Arcelino Garcia uma preocupação, porque o nosso programa é interativo e felizmente contamos sempre com a participação dos nossos telespectadores que colocam questões para os nossos convidados e uma delas tem a ver com... Querem perceber se nesta proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 há alguma indicação de verbas para as autarquias e para a divisão político-administrativa. Bem, relativamente à nova divisão política administrativa, podemos dizer que é algo que está em estudo. E sendo algo que está em estudo, não temos como definir o valor já na proposta orçamental. Tá? Seria um risco muito elevado, porque há elementos que se deve ter em conta para poder apurar o valor real, ou pelo menos aproximado, para a implementação da nova divisão política administrativa. Por exemplo, podemos falar das infraestruturas, né? Que tipo de infraestruturas precisam essas novas entidades locais? Vão precisar de viatura, vão precisar de
de instalações para funcionar a administração. Então, são fatores que só podem ser apurados, só pode ser definido o valor após terminar o estudo que está em curso, né? Então, não é possível definir o valor a ser orçamentado enquanto o estudo não conclui. Mas, ainda assim, se houver necessidade de implementar algo, pronto, no âmbito da elaboração da implementação da nova divisão política administrativa, não um funcionamento, mas se requerer a necessidade de valores, é possível recorrer à reserva orçamental, mas não para implementar a nova divisão política administrativa como tal. Apenas é para impulsionar, pagar alguns serviços, alguma necessidade de consultoria, isso sim pode ser, mas implementar como tal já não há previsão de orçamental para 2023. O telespectador fala também das autarquias. Das autarquias também estamos, é mais ou menos a mesma situação, que é algo que ainda não está aprovado, não temos como definir algo que está em estudo e colocar no orçamento. Não. Uhum. Doutor Mbonga, em relação a investimentos públicos, o que é que esta proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 traz? Vamos continuar a ter mais investimentos públicos ou não é por isso? Vamos. Isso pode ser observado através da dimensão da despesa de capital. A despesa de capital, na presente proposta do Orçamento Geral do Estado, registrou um aumento e significativo. O aumento é em torno de 56% em termos nominais. Ou seja, na proposta anterior nós tínhamos uma despesa de capital que rondava aí os 3,6% do PIB e na tua proposta a despesa de capital está em torno de 5,1% do PIB. Portanto, há claras indicações de que haverá mais infraestruturas, que é importante para fortalecer também aqui o crescimento econômico, para a geração de empregos e também para promover a mobilidade, não é, dos cidadãos. Uhum. Há uma outra preocupação e era interessante percebermos esta proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, para este ano, 2023, em relação ao PIM, traz algo em concreto para que os telespectadores consigam perceber, porque são questões que estão a ser enviadas pelos nossos telespectadores e queriam perceber se a proposta traz alguma coisa em concreto em relação ao PIB. Bem, o PIB deve ser continuado, não é? Mas com, naturalmente, recursos que nós temos agora a nível do PIB, são recursos do Fundo Soberano. Pronto, em termos genéricos, o que nós podemos dizer é que o PIB tem sido executado com recursos já assim assegurados, né, oriundo do Fundo Soberano, e fruto disso deve ser continuado. É para manter-se. Doutor Abrão, agora quando olhamos para... E nós, nos últimos meses, fizemos aqui programas em que recebemos representantes de vários sindicatos. Aliás, fizemos aqui um programa com o representante do Simprof, que é uma das organizações que, quer o ano passado e neste ano, apresenta reivindicações na perspectiva de se assistir a um aumento salarial dos professores. Quando olha para esta proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023, acredita que vão ser satisfeitas estas reivindicações de alguns sindicatos? Pronto, deste ponto de vista, é de salientar que este hoje tem sim essa parte positiva, né? Ele abonou um bocadinho aquilo que é o setor social, mas é para termos aqui um ATT, né? Pronto, esta é uma recomendação que se dá. Não se devem colocar, ou seja, alterar estes pormenores, estes setores somente quando há pressão, porque depois isso vai criar um vício. O que é que vai acontecer?
houve pressões e depois se refletiu no novo orçamento. Amanhã não sabemos qual será a próxima classe a reivindicar. E pode ser que não esteja neste grupo. Por isso é que é imperioso trabalharmos com o modelo de baixo para cima, porque eu assim sano muita coisa. Então, mas deste ponto de vista é louvável esse Orçamento Geral do Estado, prevê sim e dá bônus ao setor social. Estamos a falar em 25,1% para a educação, 45% de acréscimo em termos diferenciais para a saúde. Houve aqui manutenção no que concerne à segurança, porque era um assunto muito questionado, certo? Porque parece que o OGE privilegiava muito esta classe, mas aqui houve apenas uma manutenção e houve um acréscimo sim no setor econômico. De facto, por esta linha de pensamento, tem este lado positivo, esta nova proposta. Anselmo, uma das preocupações de algumas forças sindicais é relativamente ao IRT. Quando olhamos para esta proposta do orçamento, sente que vamos deixar de ter tanta pressão dos sindicatos quando se olha, por exemplo, para a questão do IRT? Bem, eu penso que com a introdução da lei que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho em 2020, houve, digamos assim, um alívio naquilo que são os rendimentos das famílias e, sobretudo, aquelas que prestam serviços por conta de outrem. Num contexto legislativo anterior, os rendimentos até 34 mil kwanzas estavam isentos, portanto, este era o limiar de isenção. Mas com a introdução desta lei, portanto, este limiar foi alargado para 70 mil kwanzas. Quer dizer que os rendimentos igual ou inferior a 70 mil kwanzas ficam isentos do pagamento do IRT. Foram eliminadas também determinadas isenções específicas e algumas isenções voltadas a questões ligadas a deficiências, os antigos combatentes e veteranos da pátria. Portanto, há um leque de benefícios que esta lei, não é, do IRT traz, que faz-nos pensar, digo, que não há aqui um agravamento suscetível. É claro que as reivindicações são sempre legítimas, variam de contexto para contexto, mas não serão, estou a crer que não serão fundamentadas em função da legislação, ou seja, dessas medidas legislativas introduzidas. Doutor Arcelino, quando olhamos para a proposta, e porque o doutor Abraham falou, por exemplo, do setor da educação, em que há esse incremento, é também na perspectiva de responder àquilo que são as preocupações dos sindicatos, do Simprof, por exemplo? Bem, aqui estamos a falar propriamente o aumento do salário, né? Bem, na verdade, uma alteração na tabela salarial não intervém vários setores, né? Principalmente, pronto, não só do Ministério das Finanças, mas também do MAPES. Mas isso tem a ver também com a conjuntura macrofiscal do país. Tem que haver espaço fiscal para atender a necessidade de aumento do salarial. Então, nesse momento, o que está em análise é a possibilidade de ajuste salarial, mas é algo que já aconteceu no ano passado. Então, fazer um novo ajuste salarial implica uma ginástica em termos financeiros, para ir de uma linguagem terra a terra, e que implica também, se calhar, mexer noutros setores. Onde é que vamos mexer? Onde é que vamos diminuir para poder atender à necessidade de aumento salarial? Então, são fatores que devem ser analisados, tal como o IRT.
nesse caso, tecnicamente, mexer o IRT vai implicar diminuir a capacidade de arrecadação de receita. Se pretendemos diminuir o IRT, vai afetar outra necessidade de despesa. Então, essa é o IRT o que é? É uma fonte de receita do país. É com o IRT que se paga também o salário. Então, mexer no IRT vai implicar a afetar outras despesas e isso tem que ser bem avaliado. Então, é algo que está em estudo, né? Está em análise, a possibilidade de ajuste do IRT, tanto como também a alteração salarial. Agora, temos que definir o que é que vamos fazer, se é aumentar salário ou admitir pessoal. Sabe que o setor social é um setor que abrange maior investimentos em termos de infraestrutura. É o setor que recebe mais construções, né? Estamos a falar de escolas e hospitais. E a construção de escolas e hospitais demanda pessoal para o seu funcionamento. Então, o que é que vamos fazer? Com os recursos que nós temos, o que é que vamos preferir? Admitir pessoal ou aumentar o salário dos que já funcionam? Então, são elementos que devem ser analisados para poder depois tomar uma decisão entre todos os atores que estão... Mas esta proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023 traz despesas com o pessoal. Traz despesa com o pessoal e tem uma margem de incremento relativamente ao orçamento do ano passado. Essa margem de incremento tem duas vertentes, né? Por que esse aumenta? Uma, porque o orçamento do ano passado, quando foi aprovado, não tinha ainda a alteração salarial que foi feita. E depois, também tem a ver com os fatores que já me referi. Estão sendo construídos hospitais, estão sendo construídas escolas. Essas escolas vão funcionar possivelmente este ano. É possível que demande a necessidade de mão de obra para essas coisas. Então, foi acautelado o orçamento inicialmente para essa possibilidade. E depois também tem processos de admissão de pessoal que já decorrem, já foram aprovados o ano passado. Em 2022 ocorreu um processo de concurso público que há um grupo de funcionários que ainda não estão inseridos no sistema. Esse pessoal vai entrar no sistema. E há outros também que o concurso público decorreu, mas ainda não está concluído, né? Já foram submetidas as peças de admissão, mas só serão admitidos este ano. Então tem que haver a garantia orçamental. Então esse valor também está acautelado e eventualmente outra autorização que pode ser feita pelo titular do Poder Executivo, que é que autoriza a admissão extraordinária de pessoal, né? Então são esses os fatores que fazem com que aumente o salário. Muito bem, estamos mesmo a terminar, já não temos muito tempo, mas ainda questiono o Dr. Mbongo em relação a programas de financiamento. Os empresários que estão a ver o programa colocam justamente esta preocupação para percebermos nesta proposta do Orçamento Geral do Estado o que existe do ponto de vista de financiamento por via do FADA, do BDA e de outros bancos comerciais. Bem, podemos esclarecer a quem está à espera de um financiamento relativamente a esta preocupação? O Orçamento Geral do Estado, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023, naturalmente prevê financiamento. Aliás, em primeiro aqui importa informar, não é, que é bom consultarem as peças do orçamento que estão disponíveis no site ou no portal do Ministério das Finanças, no âmbito da transparência, né? E lá consta toda essa informação. Há, naturalmente, a previsão nesse orçamento de capitalização ou de transferência de capital para fundos. Se olharem para um dos mapas do orçamento que consta no site do Ministério das Finanças, prevê, por exemplo, a transferência de capital equivalente a 206 mil milhões, isso é para efeito de fundos autónomos, e o objetivo é financiar, capitalizar esses veículos para, naturalmente, promover
o investimento privado, não é? E importa aqui também referir que há alguns planos que devem ser materializados ainda a partir, neste caso, de 2023. Estamos a falar do Plano Pesca, Plano Grão, Plano Pecuária, e que naturalmente vão beneficiar de recursos desses veículos para poder materializar esse desidrato, que consiste também naturalmente no fomento ou no fortalecimento do próprio crescimento econômico. E além disso, importa aqui também ressaltar para os empresários, não é? O orçamento também prevê injeção de liquidez, não é? No âmbito da regularização de atrasados está previsto um montante de 429 mil milhões. Portanto, os empresários estão contemplados no orçamento e podem ficar descansados. Muito bem. Ok. Rapidamente, mesmo porque temos que terminar, o tempo já nos está, mas vamos ouvi-lo, diga. Sim. Quanto a este ponto, é bom que tudo isso é bonito. Tudo isso é bonito enquanto estiver no papel, planagrão, tudo isso é bonito. E as pessoas ficam expectantes para a sua realização. Então, é importante que haja êxitos. É importante que não seja somente uma esperança, porque isso até é bíblico. Quando nós damos falsa esperança a alguém, adoece o coração desta pessoa. Então, nós estamos a lidar com seres, estamos a lidar com pessoas que raciocinam, têm suas necessidades e tudo mais. Então, quando prometemos, é bom que se faça o máximo possível para se cumprir, porque o que acontece é, falamos de diversificação, falamos que vamos ajudar os empresários. Estamos a falar de diversificação. Quando o preço do petróleo sobe, todos os processos de diversificação ficam de lado. Quando o preço do petróleo desce, agora vamos pensar também em diversificação. Então, vamos considerar o processo de diversificação como uma coisa muito séria. Porque o preço do petróleo, de hoje para amanhã, é tipo, estamos aqui todos juntos. Depois amanhã o Paulo ouve, não, olha, o doutor Abraão estava aí, morreu. Então, nós temos que pensar nesta forma, para que atinjamos os objetivos todos que estão aqui preconizados. Se me permite... Rapidamente mesmo, temos que terminar. Se me permite, eu respeito naturalmente a sua opinião e faz sentido. Por isso é que as peças orçamentais são publicadas, né, no âmbito da transparência, porque para que todo mundo sirva de fiscalizador, não é, da própria execução do Orçamento Geral do Estado. E também importa aqui dizer que falou do preço do petróleo. Eu, no início, fiz questão de referir sobre o crescimento da economia e crescimento maioritariamente induzido pelo setor não petrolífero. Nós não podemos descartar isso, que reforça, naturalmente, alguma intenção, a materialização, aliás, da intenção de querer diversificar a economia, porque os dados falam por si. Nós não podemos passar por cima dos dados, né? O setor petrolífero cresceu 6,4% em 2021 e, por conta disso, mesmo com uma contração enorme do setor petrolífero, o setor não petrolífero foi suficiente com esse crescimento de 6,4% para tirar a economia da recessão em 2021 e hoje temos um setor não petrolífero que deve crescer, que está a crescer em torno de 3%. Portanto, são indicadores que nós devemos apresentar e que comprovam praticamente que há alguma intenção de diversificação da economia. Há espaço para fazer mais? Sim, há, mas é importante dar os primeiros passos e tem sido dado. Muito bem. Vamos terminar o programa de hoje, já não temos mais tempo. Olhamos, obviamente, com alguma profundidade para esta proposta do Orçamento Geral do Estado, que vai a debate e discussão amanhã na Assembleia Nacional para a votação final global e perguntamos aos nossos convidados como fazer com que o Orçamento Geral do Estado para 2023 atenda efetivamente às verdadeiras necessidades dos angolanos. Respostas com o Dr. Arcelino Garcia, chefe do Departamento dos órgãos da Administração Central Sectoriais Económicos e Sociais, Ministério das Finanças. Também esteve connosco o Anselmo Major, pesquisador do Centro de Estudos Tributários da AGT. Mbongo Manuel, chefe do Departamento de Programação Macrofiscal, Ministério das Finanças. E o economista Abraão Gulo. Os nossos agradecimentos. Foi, de facto, um exercício que penso que permitiu que os nossos telespectadores tivessem um conhecimento
aprofundado sobre esta proposta do Orçamento Geral do Estado. Aliás, ao longo da programação informativa do canal de notícias, amanhã e também no canal 2, vamos obviamente acompanhar a sessão na Assembleia Nacional para percebermos como é que vão ser os debates envolvendo os deputados das várias bancadas que vão também analisar esta proposta do Orçamento Geral do Estado. Voltaremos na próxima quinta-feira a seguir ao Telejornal para mais uma grande questão aqui na Televisão Pública de Angola, contando, como sempre, com a sua audiência. Boa noite, bom descanso. As notícias vêm aí no canal de notícias. Até já.